Olá a todos vocês, eu sou o professor Fábio Sabino, professor de hebraico, grego, hermenêutica, exegese, escritor e palestrante, professor universitário há mais de 15 anos. E vamos a mais uma aula, mas antes disso, está aqui uma das minhas obras, Manual de Exegese do Antigo Testamento, uma crítica em Ezequiel 28. Vamos a mais uma aula? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Olá a todos vocês, uma boa tarde, um bom almoço para todos vocês. Bom, gente, sabendo que essa aula de hoje ela é gravada, mas estou aí no chat ao vivo com vocês, tá? Então não esqueça daquele like maravilhoso, compartilhar essa live e quem quiser me ajudar já sabe, só fazer uso do Superchat ou Pix, tá bom? Meu Pix é o meu número de celular. E lembrando, gente, o Apoia-se, como eu falei, está aí na descrição do vídeo. Aqueles que querem me ajudar a publicar os meus livros como esse assunto, eu fiz apenas um vídeo a respeito do que acontece após a morte, né? Eu fiz uma videoaula e hoje vou falar um pouquinho, justamente vou dar continuidade a esse assunto, falando um pouquinho a respeito da alma. A alma, ela é mortal ou imortal? Em outras histórias também, o que é a alma? Né? Será que é uma entidade, a alma, o espírito, a alma? Aquele conceito de dicotomia ou o conceito de tricotomia. Tricotomia é corpo, alma e espírito. Dicotomia seria corpo e alma e espírito sendo sinônimos, né? Algumas pessoas têm essas questões. Não é para polemizar, apenas farei trabalho de interpretação a respeito disso. A alma, ela é imortal? Como que é isso? A pessoa, quando morre, a alma vai para o inferno, a alma vai para o céu. Como que é? Consciente? É inconsciente? Então vamos lidar com alguns textos a respeito desse assunto aqui hoje. Então, para você, a alma, ela é imortal? Vamos à vinhetinha e daqui a pouco eu volto aqui. Pronto, retomando aqui com vocês. Aqui embaixo você está vendo aqui, ó, passando aqui, ó, tá? Para quem quiser fazer curso de teologia patrística, vai começar agora em janeiro o curso de patrística, vai começar não, vai retomar o curso de patrística, estarei dando início ao curso de profecias comparadas. Será que as profecias relatadas ali nos evangelhos houve um cumprimento realmente na pessoa de Jesus? Venha ser o meu aluno e não perca, tá? E hoje nós vamos estar um pouquinho tratando sobre o assunto da imortalidade da alma, assunto meio que complexo. Eu já peço a você não esquecendo daquele like maravilhoso. Vou compartilhar aqui meu esboço, como sempre faço, e vamos dar início a esse trabalho. Vamos lá? O que acontecerá depois da morte? O ponto central da fé cristã é a crença de que o homem possui uma alma imortal, que na morte deixará o corpo, irá para o céu ou o inferno. Esta crença é antibíblica e nega as doutrinas fundamentais da Bíblia sobre a morte e o estado da morte. É antibíblica, pessoas. Nós vamos chegar lá. A segunda vinda de Jesus, ressurreição, julgamento e o reino de Deus na terra. Então, por que ela se torna antibíblica? Porque ela vai negar as doutrinas fundamentais da Bíblia. Quais são as doutrinas fundamentais da Bíblia sobre a morte e o estado da morte? Qual que é? É a segunda vinda de Jesus, ressurreição, julgamento e o reino de Deus na terra. Sobre isso que eu vou trabalhar. Isso aqui é o meu livro um esboço de 34 páginas só sobre esse assunto, tá? Então, já que nós vamos falar sobre a imortalidade da alma, então, primeiro, o que é a alma? Bom, o vocábulo hebraico para alma é nefesh, tá lá em Gênesis 1:21. É a palavra hebraica traduzida como alma no Antigo Testamento e ocorre cerca de 750 vezes. Já o vocábulo da Septuaginta, ou pode ser no Novo Testamento também, é psique. É a palavra grega traduzida como alma no Novo Testamento e ocorre 105 vezes. No entanto, nefesh e psique não são apenas ou sempre traduzidos como alma. Eles têm, de fato, sido traduzidos em mais de 40 palavras diferentes. Por isso tem que tomar cuidado quando se entende lá, nefesh, será que é alma? Que as pessoas entendem no sentido imaterial? Então tem que entender as
relações desses vocábulos dentro dos devidos contextos, tá? Um estudo cuidadoso dessas aplicações revela que o significado principal é vida e criatura, ou seja, criatura viva. Alguns exemplos podem ser vistos nas seguintes passagens. Então, o que eu vou explicar aqui? Então, agora eu vou pegar o texto aqui e vou explicar para vocês que nem sempre quando o vocábulo alma aparece no texto, está se referindo a uma parte imaterial, né, que faz essa constituição junto com o corpo, como algumas pessoas entendem. Então, na verdade, às vezes, a maioria dos sentidos é um sentido de vida. A vida, a respiração, a vida do ser humano, tá? Então, às vezes, criatura viva. Vamos usar alguns exemplos de textos bíblicos aqui. Lembrando, gente, não esquecer daquele like, por favor, tá? Bom, Gênesis 1:24 diz assim, ó. E Deus disse, produza a terra alma vivente. Opa, seria a parte material mesmo? Por mais que esteja psiken aqui na Septuaginta, por mais que nós temos nefesh aqui no texto hebraico, nefesh hayah, vayomer Elohim totse haaretz, nefesh hayah leminar behemah varemes, varaito eretz liminar vairiken. Ok. Kai eipen roteos exagagetor. Heige psikem zosas katagenos tetrapoda kai erpeta kai teria terges katagenos kai geneto hutos, ok? E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Temos também Gênesis 37:21. E ouvindo, Rúben livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida, tá vendo aqui, ó? Então, vida, por mais que eu tenha um vocábulo aqui, ó, psiquem, também tenho nefesh, então nem sempre vou colocar alma no sentido material, como algumas pessoas querem entender. Êxodo 5, todas as almas, pois, que descendem de Jacó foram 70 almas, ou seja, no sentido aqui de pessoas. Então, a palavra nefesh, ou psique, tem várias conotações, então depende muito do contexto, tá? E se inclui os vários aspectos em que uma criatura viva podem ser completada, como corpo, mente, coração, emoções, apetite, etc. Por esse motivo, nefesh e psique são bastante flexíveis em seu significado e uma grande variedade de aplicações são fornecidas. A criação do homem. Quando Deus soprou o fôlego da vida nas narinas de Adão, ele tornou-se uma alma vivente. É o que está no texto, em Gênesis, tá? Ou seja, uma criatura viva que respira. Antes disso, ele era uma criatura sem vida, sem fôlego, ou seja, uma alma morta, nesse sentido, ó, tá vendo? Uma alma morta no sentido que sem vida, não tinha vida, tá? Não que algo estava morto, a alma estava morta, foi lá e ressuscitou a alma de Adão. Não, não é isso. Então, por isso que eu falo que tem que procurar saber o significado dentro do contexto onde esteja relacionado ao vocábulo hebraico nefesh ou vocábulo grego psique, que é traduzido como alma, só que existem várias conotações. É nisso que algumas pessoas pecam, a levar no sentido totalmente literal, sem saber qual o contexto ali, qual a relação e a tradução daquele vocábulo dentro do contexto, tá? Então é uma coisa mais por uma questão de precaução, para não ter muita dor de cabeça com isso. Bom, continuo aqui, senhores. A alma é imortal? Vamos ver? A alma, ela é imortal? É significativo notar que em Gênesis 2:7 não diz que Deus soprou nas narinas de Adão uma alma imortal. Vai lá dizer que Deus soprou uma alma imortal? Não. Isso não vai dizer isso. Mas muitos interpretam assim. A afirmação de que Deus soprou o fôlego da vida nas narinas de Adão vem da palavra hebraica Rai. A expressão alma vivente em hebraico é, portanto, nefesh hayah. Então ele soprou aqui Rai, soprou a vida, tá? O Antigo Testamento não apenas aplica esta descrição ao homem, mas também a todas as espécies de criaturas vivas na criação. Isso pode ser visto em Gênesis 1:20, 21 e 24, versículo 24 e capítulo 2, versículo 19. Então, qualquer que seja a vida que foi soprada no homem, todas as outras criaturas vivas da criação também a possuem. Então, por isso se fala que todos os animais, todos ali possuem alma. Não é a questão como algumas pessoas querem entender, alma no sentido de material. Não, ali se trata da vida. Então, os animais tiveram vida, o homem também teve vida, e assim sucessivamente. Não é uma questão que Deus, é uma questão platônica, né? Que as almas estão lá na eternidade,
aí Deus pega a alma, influi ali juntamente com o corpo, sendo o corpo do ser humano ou o corpo animal. Isso era uma teologia, uma questão filosófica de Platão. Eu não lembro qual obra, não sei se é... Não, na República não é. Esqueci o nome da obra de Platão. Me fugiu agora. Que ele vai justamente trabalhar um pouquinho sobre esse aspecto, que as almas já estão ou estavam criadas, tá? Bom, são concepções filosóficas que existem. Continua aqui, senhores. Para que o homem vivesse, o fôlego da vida tinha que ser soprado em suas narinas, enquanto ele continuasse a respirar o fôlego da vida. Ele permanecia uma alma viva. Na morte, a respiração cessa. O sopro da vida é retirado e retorna para Deus que o deu. Mas em que sentido? É um sentido que a alma volta para Deus, por mais que alguns textos colocam isso? Então, será que a parte material volta para Deus? Se for radicalizar o texto bíblico, então todas as almas imateriais voltam para Deus, sendo do justo ou sendo do ímpio. Então, se trata de uma figura de linguagem. Como o texto coloca que é Deus quem dá a vida, então o que está dizendo? Então extinguiu-se a vida, então voltou para Deus. Ou seja, não é que a vida voltou para Deus, se trata de uma figura de linguagem. Está dizendo assim, acabou-se, cessou-se. Aquilo que Deus deu, Deus tomou. Ou seja, Deus deu a vida, então agora acabou-se a vida. Nesse sentido, tá? Não, como alguns queiram pensar, uma parte imaterial, como eu falei. Se for radicalizar o texto, então tanto a alma, que alguns acreditam ser imaterial, está composto dentro do corpo, uma entidade. Então, se a alma se tem ela como uma entidade, então tanto do justo quanto do injusto volta para Deus, tá? Para quem quiser radicalizar o texto. É isso que está dizendo? Não, não é isso que está dizendo o texto, tá? Continuo. Vamos lá. As almas são mortais? Nas centenas de ocasiões em que Nefesh e Psique ocorrem, nem uma vez a palavra imortal ou mortal é encontrada em conexão com elas como termos de qualificação. Isso é inexistente. Então, se eu relacionar o vocábulo alma, nefesh, do hebraico, ou psique, e tentar encontrar a alma imortal ou alma mortal, não vou encontrar essa relação. Essa relação não é existente nos textos, tanto por parte do Antigo Testamento, o vocábulo nefesh em hebraico, quanto a Septuaginta ou o Novo Testamento grego, usando o vocábulo psique. Tá? Não tem nenhuma correlação, uma junção de que algumas pessoas acreditam. Continuando. Ok. No caso no Antigo Testamento, muito pelo contrário, em 326 locais do Antigo Testamento, onde ocorre nefesh, ou seja, ocorre alma, disse que a alma está sujeita à morte. Exemplo se vê em Ezequiel 18:4, que diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Pô, mas seria a alma? Não, gente, aí é a pessoa. Então, alma no sentido de pessoa, não alma no sentido imaterial, tá? Eu sei que confunde a cabeça de algumas pessoas justamente pelo radicalismo. Então, aqui está dizendo, a pessoa que pecar, essa morrerá. A pessoa morrerá, não é a alma que morrerá. Por mais que o vocábulo esteja alma ali no texto, como eu compartilho aqui, no texto de Ezequiel. Por mais que eu tenha o vocábulo aqui, ó. Tá, ó. Igual eu tenho aqui a Septuaginta, psique, tá aqui. E eu tenho nefesh aqui, ó. Que nefesh? Estou com uma preposição aqui, o kaf, com o seu shevai, um dagesh leme, tá? Que nefesh, ok? Então, não é bem como algumas pessoas querem entender, tá? E também tem aqui com o artigo, hanefesh, tá? O caso no Novo Testamento. Em 45 dos 105 lugares onde psique ocorre no Novo Testamento, disse que a alma está sujeita à morte e destruição. Exemplo se vê em Mateus 10:28. Então, se eu for radicalizar o texto de Mateus, agora aqui é diferente, ó. E não tem mais os que matam o corpo. Opa, aqui já está o corpo. Não tem mais os que matam o corpo. E não podem matar a alma.
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Só que inferno, como eu já fiz aí sobre Geena, tá? Então é totalmente diferente, como algumas pessoas que não é inferno, é Geene, é o Geena. Então tem uma aula sobre isso, depois vocês podem procurar. Então nós temos uma relação. Então se a alma ela é imortal, ela não morre. Então se eu for radicalizar o texto aqui, ó, então tá dizendo que a alma ela não é imortal. A alma ela é mortal, tá? Então é o sentido que se coloca. Posso traduzir alma aqui como vida? Posso. Então, posso colocar como alma, como uma entidade também? Posso também, tá? Se eu colocar aqui como uma entidade, então a alma, ela não é imortal. Ela acaba sendo mortal, tá? Mas aí onde que eu falei existe o problema. Se eu pegar aqui que a alma, ela morre, então dá a entender, já que toda alma volta a Deus a quem o deu, se eu for pegar no sentido de entidade, como que ela vai voltar morta para Deus? Então tem um problema. Então parece que a alma, quando a pessoa morre, então a alma sai, a entidade sai, vai para Deus e lá Deus destina, vamos dizer assim, se vai para o Geena ou se vai para a eternidade, ou se vai para o paraíso. Vocês estão vendo como que é complexo? Às vezes levar tudo ao pé da letra. Então aí vai ter que imaginar dessa forma. Então, vai ter que achar, colocar essa lógica. Então ela volta para Deus, aí Deus lá, sei lá, faz um julgamento e destina para onde ele vai enviar aquela alma. Quer para o inferno? Não, não é inferno, é Geena. Tá? Sobre o Geena, eu tenho essa aula aí no meu canal do YouTube, uma live, que é a sequência sobre o inferno, que ainda não terminei. Tá? Lembrando, sobre o inferno, gente, ó, vai no Apoia-se, tá aqui na descrição do vídeo, me ajude a publicar esse livro até fevereiro, por favor. Dê uma força para mim, não só ele, não só esse livro, mas eu tenho 12 livros a serem publicados. E a minha condição financeira não permite isso, mas queria sua colaboração, tá? Continuo. Gente, não esqueça do like, viu? A destruição da alma e do corpo no Geena se refere a uma destruição literal da alma e do corpo. Ao morrer, a alma se torna inconsciente ou a alma se torna consciente. Professor, parece que se torna consciente porque se tem aquele relato de Lucas, lá do relato de Lázaro e o rico, que estavam tendo diálogos ali. Sobre esse assunto, você procura a minha live aí, A Água no Inferno, esse é o tema. Justamente esse tema dessa minha live aí, eu trato só do texto de Lucas, capítulo 16, que trata a respeito de rico e o Lázaro, tá? Então o nome do vídeo é A Água no Inferno. Aí os senhores vão entender realmente se existe essa consciência, se não existe, se ali realmente existe o inferno, como alguns queiram, porque está escrito ali, o rico foi para o inferno, professor. Então, veja o vídeo que você saberá de todas essas informações, tá? Vamos continuar aqui? Vamos lá. Muitas passagens bíblicas ensinam que a morte é um estado inconsciente e inativo. Na morte não há lembrança. Logo, então, a alma, ela é inconsciente, segundo o Salmo 6,5, que diz, sua respiração sai, ela retorna à terra, naquele mesmo dia seus pensamentos perecem, Salmo 146,4. Os vivos sabem que eles morrerão, mas os mortos nada sabem, Eclesiastes 9, 4, 6 e 10. Tendo visto o estado da inconsciência, não é surpreendente que algumas passagens se referem a isso como um sono ou descanso. A morte é chamada de sono, porque haverá um despertar, ou seja, um levantamento do túmulo na ressurreição. É isso que a Bíblia vai tratar aqui, ó. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2, que vai falar a respeito de uma ressurreição. Existe a experiência de vida após morte? Eita, agora entra. Ou talvez você já ouviu vários casos a respeito disso, de pessoas que dizem que tiveram experiência de vida pós-morte. E aí, existe alguma experiência de vida pós-morte? A pessoa morreu, teve a experiência e voltou? Muitas pessoas trazem esse relato, não traz? Trazem, professor. Então, aqui, nessa primeira parte, já estou falando um pouquinho mais do conceito etimológico, a respeito da imortalidade da alma. Se a alma é imortal,
Logo então, como ficam os textos que dizem que a alma morrerá, como o texto lá que eu fiz menção. E a respeito sobre experiências, vida pós-morte, essa aula fica para amanhã. Pô, professor, mas já, gente. Essa é uma aula gravada, só um pedacinho para vocês, mas amanhã vai ter essa aula a respeito disso daqui. Experiência de vida pós-morte. Existe realmente? Pessoas que estavam na UTI, aí dizem que saíram do seu devido corpo e viram questões, viram o céu, viram o inferno. Será que isso procede? É uma verdade ou não? Em outras palavras, a pessoa estava realmente morta? O que vocês acham? Fica para amanhã, mas não esqueça do like, dê aquele like, compartilhe essa live e muito obrigado e até amanhã, mesmo horário, 12h30, com essa temática. Muito obrigado, até a próxima aí. Tchau, tchau. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professor